Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, Reitor e Pároco de São João Bosco. Me ajude a cruzar as estradas da vida. Boa tarde, prezados ouvintes do programa Voz da Paróquia São João Bosco, que nos acompanham pela Rádio Emboabas e também por nosso canal do YouTube, Santuário São João Bosco SJDR. Venho aqui convidá-los a participar conosco da festa de nosso padroeiro São Cristóvão, na capela na rua Coronel Tamarindo, 244, Antiga Rua do Barro, aqui em São João do Rei. A devoção a São Cristóvão está espalhada em todo o Brasil e aqui em São João do Rei região ganhou força na década de 1960 por iniciativa de alguns devotos através de movimentos de barraquinhas e celebrações campais na esquina das ruas Professor Jorge Zarur e Coronel Tamarindo, a antiga Rua do Barro. Conseguiu-se arrecadar fundos suficientes para a construção da atual capela, onde passaram a serem celebradas as missas. Por volta de 1977, uma família residente na mesma rua adquiriu e doou a imagem que atualmente ali é venerada, e tivemos início às festividades com sua realização e divulgação. Anexa à capela, no segundo pavimento, há um salão destinado a eventos como catequese, reuniões de pastorais, comemorações de aniversário e outros. Já tivemos grandes momentos com celebrações de novenas, mas atualmente acontece o tríduo e a procissão em forma de caminhada, uma vez que na paróquia do Senhor Bom Jesus de Matozinhos há a procissão motorizada. Nosso tríduo teve início ontem, sexta-feira, e hoje, sábado, celebramos o segundo dia. Estamos transmitindo todas as celebrações em nosso canal do YouTube, Santuário São João Bosco SJDR. Teremos a missa hoje às 19 horas, amanhã domingo às 17 horas, em seguida a procissão, e na segunda a missa às 19 horas, todos os dias com a oração do tríduo. Esperamos contar com a presença de vocês quanto puderem, conosco homenagear São Cristóvão, padroeiro dos caminhoneiros, taxistas, motoristas de ônibus e outros veículos, mecânicos e todos os trabalhadores do setor de transportes. Todos os dias após a missa, temos barraquinha. Obrigado por acompanhar, grato pela oportunidade no programa e até a próxima. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, o Salmo 137. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. No comum da esperança, caminhemos rezando, rezemos caminhando. A oração deve nos tocar no coração e deve levar-nos a manifestar nossa plena confiança em Cristo. A oração é o centro do ensinamento de Jesus para esse final de semana na Palavra de Deus.
O exemplo de Abraão e do próprio Jesus deve nos fazer reconhecer a importância da oração, que nos amadurece na fé, nos faz adultos e pessoas confiantes no amor misericordioso do Senhor. A justiça divina não falha, não deixa de se realizar, mesmo que haja apenas 10 justos numa cidade inteira. Deus faz do pouco os 10 justos o muito, ou seja, a misericórdia que se estende para todos. É o que nos ensina o livro do Gênesis, na primeira leitura do final de semana. E Jesus confirma em suas palavras, atitudes, gestos, ensinamentos, o Pai é misericordioso ao extremo. Dialogando face a face, com respeito, humildade e reverência, Abraão nos dá esse exemplo. Podemos apresentar ao Senhor nossa vida, nossas esperanças, nossos anseios e projetos. Deus nos vai ouvir, mas peçamos a Ele que cumpra a sua vontade em primeiro lugar, sempre. É preciso sentar-se aos pés de Jesus e dele aprender todo o seu ensinamento, como fez Maria, a irmã de Lázaro, em sua casa. Colocar-se na posição de discípulo para aprender dele pertencerá à sua escola de amor e de salvação. O Evangelho do domingo nos vem agora dar uma grande lição, um grande ensinamento sobre nosso diálogo orante com o Pai. Mostra-nos a bondade infinita do Pai. A oração é como um diálogo entre a criança e seu pai, é redescoberta do bem e do Deus da vida, é procura confiante, é entrelaçamento de vida. Rezar é descobrir o próprio Deus e seu amor presentes em nossa vida. O coração simples e humilde logo compreende tudo isso. Nesse ensinamento, Jesus vai preparando os discípulos para a continuidade da missão, para que eles possam assumir com magnitude o anúncio do reino. Jesus ajuda-nos e ajuda-os a saber dialogar, falar com Deus. Assim como Jesus, sendo filho, buscou dialogar incessantemente com o eterno Pai, os discípulos devem fazer o mesmo. Notemos bem no Evangelho que Jesus não apresenta uma fórmula de oração, uma estrutura que se deva seguir. Não que isso não seja necessário, mas Jesus parte mesmo de dentro da vida. A oração vem bem lá de onde ela deve estar na vida. Jesus quer esse relacionamento, esse diálogo confiante com o Pai. Foi o que o próprio Jesus fez muitas vezes. Saía para o silêncio, no meio da noite, para falar com o Pai sem cessar. Tomemos consciência de que Deus é Pai misericordioso, bondoso, que nós somos seus filhos e filhas. Ele espera que nos aproximemos dele, falemos com ele com toda a sinceridade. Assim encontraremos a sua graça e a força necessária para caminhar firmes em nossa fé, mesmo diante das instabilidades que se nos apresentam em nossa vida. Na oração, a força motora da fé, a continuidade do conhecimento de Deus, o beber da fonte. É tão gostoso lembrar de Jesus dizendo: naquele que crê, brotarão rios de água viva. Que tenhamos a coragem de rezar sempre e rezar muito. Lembrando também que qualquer atitude, qualquer trabalho bem feito é uma oração. Quaisquer transparências de sentimentos no convívio, no dia a dia da vida, também podem ser uma força de oração. A identidade do amor vai nos apontando caminhos de vida. Que bom que nessa semana já começamos rezando com a mesma força da oração, celebrando na próxima segunda a vocação de São Tiago Apóstolo, o filho de Zebedeu, irmão de João, chamado Tiago Maior, padroeiro do seminário de nossa diocese, ao longo desses 60 anos da existência do nosso seminário. Dos discípulos, Tiago foi o primeiro a morrer mártir por causa de Jesus. A mãe dele pediu para ele o céu e logo ele já o alcançou pelo martírio. Na próxima terça, também recordamos os pais de Nossa Senhora Joaquim e Ana, ambos justos diante de Deus. Os pais daquela que nos trouxe a herança de Israel, a força da salvação, que é o Verbo eterno de Deus, Jesus Cristo, nascido de Maria. E ainda recordamos também, dia 25, São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas e veículos. Podemos assim ser Cristóvãos em nosso tempo,
transportar o Cristo em atitudes, gestos, palavras e ações. Celebramos no dia 26 o dia dos avós, do vovô e da vovó. A bagagem da vida, a experiência, confirma a longevidade. E é na palavra de Deus que a gente encontra que o idoso, o vovô, a vovó, é gente de experiência, é gente de fé que pode nos educar cada vez mais. Então, aos nossos vovós pelo dia, aos motoristas, por ocasião de São Cristóvão, ao nosso seminário, toda a nossa força de oração a convite do Evangelho. Com aqueles que agradecem o dom da vida, unimos-nos ao Lucas do Lauro, hoje 23, seu aniversário, que Deus o abençoe, já que faz parte viva deste programa, que tenha muita saúde e muita paz, viu, Lucas? Nossas orações sempre. Então, com o Lucas do Lauro, a saudação aos que celebram o dom da vida por esses dias. E a você, ouvinte de sempre, que reza conosco, que nos acompanha, também Deus te abençoe. Nos encontremos juntos na oração, que não tem distância, nem tamanho ou comprimento. Importa que rezemos uns pelos outros e é na força da oração que entendemos o amor de Deus. Então, sempre irmanados a todos que nos pedem, aos que passam tantas formas de calvário, até mesmo pelo luto, aos que confiam diariamente em nossas orações, estamos aqui sempre rezando por todos. Desça sobre vós, nosso ouvinte, nesse momento, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, mãe de tantos títulos, do glorioso São José, do apóstolo São Tiago, sobre toda a nossa diocese, com muito carinho, o nosso seminário, seus reitores, diretores espirituais, equipes de formação, aos nossos seminaristas, pelas mãos de São Cristóvão, sobre todos os veículos, motoristas nas estradas da vida, pelas mãos de Santana e São Joaquim, sobre todos os vovôs e vovós, por esse dia, com muita saúde e paz a todos, desça, permaneça e acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa, a todos um abençoado final de semana. Queridos ouvintes, é com alegria que nós levamos a vocês a mensagem sobre a penitência interior. Como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa em primeiro lugar as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impele a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutares, chamadas pelos padres de aflição do espírito, o arrependimento do coração. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo,
A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que reconduz nossos corações a Ele. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Lamentações 5. Deus dá-nos a força de começar de novo. É descobrindo a grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e ser separado de Deus. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados na cruz. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo para compreender como é preciso a seu Pai, porque, derramado para nossa salvação, dispensou o mundo inteiro a graça do arrependimento. Depois da Páscoa, o Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. João 16, versículos 8 a 9. Ao saber que o mundo não acreditou naquele que o Pai enviou, mas esse mesmo Espírito Santo que revela o pecado é consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. Caros irmãos e irmãs em Cristo, gratidão por nos ouvir. Façamos um esforço e peçamos a Deus com sinceridade a graça da conversão interior. Pela intercessão de São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora, Deus abençoe a todos que nos escutam e que compartilham esta mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem falou com vocês é Padre Silvio Firmo do Nascimento, vigário paroquial da Paróquia São Sebastião, em Lavras. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Caros ouvintes, gostaria de meditar com vocês, já se aproximando do nosso final de semana, o 17º domingo do tempo comum, um pouco sobre a catequese do Pai Nosso, que será meditado para nós. Esta belíssima e antiga oração que nós aprendemos, que o próprio Cristo deixou para nós, para seus discípulos. Devemos recordar com muito carinho desta oração, nós que a recitamos frequentemente e muitas das vezes não meditamos nem pensamos no valor desta oração para todos nós. Muitas vezes, diante da rotina da nossa oração, nós perdemos o sentido do mistério tremendo que está oculto naquelas palavras saídas da boca de Deus, dirigidas ao ouvido de cada um de nós. Portanto, é preciso recuperar o nosso Pai Nosso, sair da rotina apenas da nossa oração, muitas vezes isolada, para irmos no encontro da profundidade dessas palavras. O Pai Nosso de fato nos impressiona, deve nos tocar vivamente a cada dia, a cada momento que nós rezarmos, como Jesus assim ensinou os seus apóstolos, eles que pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus respondeu: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E assim nós continuamos a rezar. Lucas nos ensina, nos revela que a origem do Pai Nosso nasce da oração de Jesus. Jesus rezava daquela maneira e os discípulos se convenceram de que nunca tinham rezado realmente em sua vida da forma como Jesus rezava. Por isso nasceu-lhes o grande desejo de aprender a rezar e Jesus vai satisfazer esta vontade deles na própria oração. O Pai Nosso é esta oração que vem até nós, nos faz entender o sentido de nós sermos uma igreja em oração. O Pai Nosso, de fato, nos faz compreender esta onda tão bonita de vozes, de súplica, de grito de todos nós, que olhamos para o alto
e ali buscamos e invocamos o nosso Pai. Por isso podemos dizer que o Pai Nosso é o Evangelho abreviado, o Evangelho em oração, o manancial vivo do Evangelho que brota da boca daquele que é o Evangelho em pessoa, Jesus. Pai, esta palavra tão forte para nós, usada por São Lucas, é o Abá, o grito com o qual Jesus costumava iniciar qualquer de suas orações. Agradeço-vos, ó Pai. Sim, Pai, Pai Santo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a mesma voz, a voz mesma de Jesus, uma relíquia viva. Por isso os cristãos nem ousam traduzi-la em tamanha profundidade que tem esta palavra para nós. Nela está contida a imagem do Pai bondoso que acolhe o seu Filho de volta, do Pai que vem até nós, do Pai que tanto nos amou. Ali está contido também a consciência que Jesus teve de ser o Filho do único Pai. Então, caros irmãos, como é bom a gente sintonizar esta oração em nossa vida e fazer essa oração, essa grande novidade do Cristo que vem nos ensinar cada dia mais a rezar. Por isso o Pai Nosso está todo contido no germe da palavra, como uma planta frondosa que nasce numa pequena semente. Por isso, compreende-se como um santo, depois de horas e horas que tinha começado a meditar o Pai Nosso, interrogado em que ponto havia chegado, respondeu ter ficado parado na primeira palavra. Toda oração cristã se ilumina com aquele grito inicial saído do coração de Jesus. Esta é a voz do Filho que sabe com quem fala. Está aí o envolvimento de Jesus que fala Pai. E assim fez também muitos e muitos de nossos santos, como São Francisco de Assis, quando, abandonando o mundo, exclamou: daqui para diante quero dizer somente, Pai Nosso que estais nos céus. Mas nós temos que ir adiante, caros irmãos, porque a segunda palavra do Pai se torna muito importante para nós. Santificado seja o teu nome. Aí está a substância também dessa oração. Faz resplandecer o nome de Deus aos homens. Talvez Deus possa nos dizer e dizer ao santo, não é suficientemente santo e que precisa ser santificado por nós a cada dia. Por isso o Pai Nosso nos faz entender que nós precisamos também nos santificar. Se Deus é 3 vezes santo, nós buscamos aí também o caminho da nossa santidade. Pedimos que nós, pelo nosso batismo, que fomos santificados, possamos perseverar também naquilo que nós queremos ser. Pedir à Igreja que realmente aquilo que deve ser. A Santa Igreja, a Igreja dos Santos, a Igreja que proclama a santidade de Deus, isto é, santificado seja o teu nome. Aqui está o verdadeiro exemplo de podermos invocar o Senhor no nome de Deus para que nos santifique também. Vejam então, caros irmãos, a profundidade desta oração. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade do Pai. Por isso, esta vontade do Pai, que todos se salvam, é o amor de Deus derramado sobre nós, sobre a nossa comunidade igreja. Por isso, seja feita a vontade. Nós estamos aqui para escutar a voz de Deus. Que este projeto grandioso que nós temos no coração possa se eternizar cada vez que nós também deixamos com que a vontade de Deus se realize em nós. E esta vontade nos faz encontrar a paz, nos faz entender os percursos da nossa vida, para que não tenhamos apenas a vontade nossa conduzindo o nosso mundo e a nossa vida, mas que tenhamos a vontade de Deus. Por isso nós pedimos nesta oração que o reino de Deus possa acontecer entre nós, que Ele possa vir até nós a partir da minha vivência enquanto cristão, daquele que escuta a palavra, daquele que vive a palavra, daquele que se coloca na oração da palavra. E para que o reino de fato aconteça, pedimos que Ele venha até nós, que Ele aconteça em nós, que Ele se faça morada em nós. Caros irmãos, então, possamos viver cada dia este Evangelho, a partir desta palavra, desta oração. O Pai Nosso é o espelho do Evangelho também, na disposição daquilo que podemos fazer a pergunta da palavra que Mateus já anunciou para nós. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Quer dizer, esse reino que nós anunciamos, esse reino que nós buscamos, depois de ter rezado pelo reino, Jesus então nos permite agora rezar para o nosso mundo, pedindo o pão de cada dia.
Depois que nós invocamos o reino, a oração agora nos faz olhar para nós, para o nosso mundo, para a multidão faminta, para que haja entre nós partilha. Lembremos da multiplicação, todos comeram e ficaram saciados. Por isso o Pai Nosso também nos sintoniza não com o céu somente, mas também com a vida, com o mundo, com os necessitados, com as pessoas que sofrem. Ele também nos evoca a viver a Eucaristia, a Palavra de Deus vivida entre nós, no alimento que nos é dado a cada dia. Dai-nos então, Senhor, esse pão de cada dia e também nos leve a vivenciar o seu perdão, a nos afastar do mal, a vivermos esta fé profunda em vós, a acreditarmos sempre para que possamos vivenciar esse Pai Nosso, não apenas como uma oração que repetimos, mas como aquela que gera vida em nós, daquela que gera sempre mais compromisso com o nosso irmão, com o nosso próximo, que possamos viver o Pai Nosso e fazer dele uma oração não só de meditação, mas de vivência, um Pai Nosso que nos faça olhar também para o nosso irmão, o nosso coração que busca sempre a paz e o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus caros, vocês estão bem? Hoje o comentário é do Evangelho do 17º domingo do tempo comum. Meus caros ouvintes, o fato de um discípulo pedir que Jesus ensine a rezar, como também João ensinou os seus discípulos, reflete não só o uso da época, mas também deixa claro que a oração cristã é original, distinguindo-se da oração judaica e da dos discípulos do Batista. Temos aqui o núcleo fundamental da oração cristã, baseada no projeto de Jesus e transmitindo o espírito que deve animar toda a vida de oração da comunidade. Nela encontramos o endereço e 5 pedidos. Vamos ver cada um deles. O endereço. Paizinho, assim soa em aramaico a palavra Abá, que é um diminutivo, o modo como as crianças se dirigem ao Pai. Isso é de grande originalidade. Os judeus, de fato, concebiam Deus como o Pai do povo todo, mas não ousavam dirigir-se pessoalmente a Ele com tanta intimidade. O primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Na Bíblia, o nome equivale à pessoa. Este pedido é, portanto, mais um desejo que todos os homens reconheçam a santidade do Deus verdadeiro. O segundo pedido: venha o teu reino. O reino é o centro e o fim de todo o projeto de Deus. Consiste no reconhecimento da vontade de Deus, que quer liberdade e vida para todos. O terceiro pedido: dá-nos a cada dia o pão de amanhã. Não se trata apenas de pedir o necessário para a vida de cada dia e garantir o necessário para o futuro, mas aqui isso significa que pedir o pão de amanhã é o pão da vida eterna, o alimento que realiza plenamente a vida. O quarto pedido: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. Aqui, os cristãos tomam a dianteira e, antes de pedir perdão a Deus, apresentam como crédito o fato de terem perdoado os outros. Nós estamos nos comprometendo em perdoar as pessoas que nos ofendem. Fiquemos atentos. O quinto pedido: não nos deixeis cair em tentação. Não se trata dos pequenos erros e falhas, mas da grande tentação de abandonar o projeto de Jesus em troca dos projetos de Satanás: abundância, riqueza, poder e prestígio. Fiquemos atentos para não cairmos nessas tentações.
E depois Jesus continua falando sobre rezar com perseverança e rezar com total confiança. No Oriente, é impensável quebrar o costume da hospitalidade e não há padarias, daí incomodar o vizinho para atender a um hóspede. O cerne da parábola é que o vizinho certamente atenderá ao pedido, seja por amizade, seja para não continuar a ser incomodado. Inserida no contexto da oração, a parábola frisa a oração insistente e perseverante. Persevere na oração, pois se um vizinho não deixa de atender a necessidade do outro, quanto mais o Paizinho do céu. A perseverança se fundamenta na confiança, que é o tema destas sentenças que Jesus disse. Notar que Jesus fala em seu próprio nome, assegurando a confiança dos que rezam. O uso da voz passiva e do futuro. Lhes será dado, encontrarão, abrirão. É para substituir o nome de Deus. Deus lhe dará, Deus fará encontrar, Deus abrirá. O importante é perceber que a iniciativa deve ser do homem. Deus não se intromete, ele só age quando o homem o procura. É preciso rezar com confiança, pois se até os homens que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Paizinho do céu. Ele dará até o Espírito Santo, o maior dom que faz com que as pessoas vivam segundo o projeto de Deus realizado em Jesus. De fato, é o Espírito que ensinará as pessoas a rezarem ao Pai, pedindo com perseverança e confiança aquilo que lhes é realmente necessário. Contudo, resta acrescentar que Deus está sempre aberto a nós, esperando o nosso pedido. Perseverança e confiança não são para Ele, mas para nós, que quase sempre rezamos, mas às vezes duvidando. Ora, Deus quer que tenhamos certeza na fé, convencidos plenamente da sua justiça e do seu amor. Vamos também pedir ao Senhor Jesus que nos faça rezar bem, que nos ensine a rezar, meus caros irmãos e irmãs. Eu gostaria agora de lembrar que estamos realizando o Tríduo em preparação para a festa de São Cristóvão. A comunidade está em festa. No domingo teremos missa campal às 17 horas, depois procissão e barraquinhas. Na segunda, dia do Santo, a missa será às 19 horas. Estamos encerrando a jornada missionária salesiana neste domingo. Vieram jovens e padres e educadores de Araxá e Pará de Minas, bem como jovens e educadores e padres de nossa paróquia, todos participando com alegria. A missa de encerramento será no próximo domingo, às 9 horas, presidida por Dom José Eudes Campos do Nascimento. Agradeço a todos que ajudaram. No final do mês de julho, nos dias 29, 30 e 31, teremos a festa do Sagrado Coração de Jesus, da comunidade rural da colônia José Teodoro, no Bengo. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado.
Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Seu nome nas almas eterno será. Dom Bosco, é um canto infinito e pelo universo pujante ecoará.